Fala Tudo com Murilo Dias no ar e hoje temos aqui uma celebridade. Ele vai falar que não, vai fazer o humilde, mas assim, o estúdio tá cheio pra acompanhar a entrevista com uma das referências de comentaristas do futebol na atualidade. Senhoras e senhores, aplausos, por favor, pra Bruno Formiga. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Vocês estão lascados então, se a referência sou eu, começou tudo errado. Não, mas você falou sobre, não, vai fazer humilde, não sei o quê. Eu tô falando genuinamente que eu não me acostumo com essa parada e nem quero me acostumar, porque eu acho que no dia que se acostumar, o cara vira um imbecil, né? Vira arrogante. Talvez, cara. Mas eu já fui aceitando um pouco que é natural, que tipo, sei lá, o que uma galera foi de norte pra mim, a nossa geração do antigo Esporte Interativo, hoje TNT, o pessoal do Cazé, a nova safra da ESPN, acaba virando norte do Sport TV pra outras pessoas. Eu acho que é o caminho natural. Exatamente. Mas eu não gosto muito de me colocar nesse lugar e me assustei quando cheguei no estúdio aí, porque uma coisa é falar só pra câmera. Exato. A outra coisa é, tipo, ver a reação das pessoas. Tu fala um negócio, aí o cara revira o olho, putz, falei merda. Aí o outro tá no celular e tu fala, caralho, não tá legal, entendeu? Por isso que eu nunca... Eu não gosto da palestra, tipo stand-up, que o Certezas agora inventou de fazer stand-up. Eu, primeiro, quando sou engraçado, mas eu não tenho nenhum traquejo pra fazer a parada ali. Não, e fazer a coisa do ao vivo, de ver a reação das pessoas na hora, assim, pra mim é meio embaçado. Uma coisa é gravar com a câmera, que é unilateral. Tu fala e aí depois o cara comenta lá e morde as costas e beleza. Mas uma coisa é ele reagir na hora, né? Aí é foda. É foda se você estiver assistindo essa entrevista e não tiver dado like ainda. Então deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Siga o Bruno Formiga nas redes sociais, por favor. Agora eu tô até no TikTok mesmo, Bruno.formiga. Eu fui vencido. Aí a minha filha que muito tem 12... influenciador. Totalmente. Aí a minha filha que tem 12 anos, ela falou, pai, eu vou ser a sua gerente de TikTok. Aí, ó, tem até Aí eu já formalizei uma reclamação esses dias, porque enquanto eu tava usando o filtro, tava bom pra caramba, aqueles filtrinhos de bota a cabeça pro lado, aponta não sei o quê, faz hierarquia de comida, não tem? Sim. Aí eu comecei a fazer uns outros vídeos lá e caiu a audiência, eu fui reclamar com a gerente de TikTok. Tem que cobrar. Aí ela ficou sem saber o que responder, não, porque eu tenho prova, não tô conseguindo dar atenção, eu falei, então vai sair. Vai ser demitida. Vamos afastar, né? Que é pra ver se congela o salário, a mesada, ver se ela melhora. Deixa eu te fazer uma pergunta agora. Você, pra quem não sabe, Bruno Formiga, formado em jornalismo, pós-graduação os caralho, mas um pezinho no curso de história. Cara, certo? Eu tomei uma travessa esses dias a minha esposa, porque a minha mulher inventou de fazer um MBA agora em gestão de marketing, sei lá, algum negócio que ela vai fazer lá na SPM, inclusive. Isso não é arroba não, porque ela vai pagar e não é barato. Porra, seu caro pra caramba. E aí eu falando, pô, tu tem certeza que vai fazer isso? Porque, pô, a gente já tá em outra faixa etária, né? Querer se comprometer 2 vezes por semana com essa parada. Sim. Pô, às vezes tu começa as coisas e não termina, ela ficou puta. Aí falou, quem começa as coisas e não termina é você. Porque eu me formei, eu fiz não sei o quê, você que deixou o curso de história pela metade. Tome. E aí eu não tive argumento, né? Eu realmente fiz só até o 5º semestre. Eu acho que eram 10 semestres, ou eram 8. Caralho, eu não lembro. Eu fiz quase metade, é grande, porque era bacharel. História pra caralho também, né? História pra caralho. Desde agora, o curso de história agora aumentou, né? Porque tem mais história pra contar, né? Na época que eu fiz faculdade, e rolou o 11 de setembro. Na época, né? No meio do curso de faculdade, eu estava testemunhando a história que hoje já está nos livros. Então já aumentou a história de lá pra cá, o Brasil viu um monte de merda aí e tal. Já, porra, uns 10 capítulos lá mais. Então, mas eu me arrependo, cara. Quando eu mudei pro Rio, eu ainda fui atrás de tentar transferir, porque era faculdade, era estadual, né? A Universidade Estadual do Ceará, eu queria transferir pra UERJ. Mas, cara, era muito trabalho, tinha que... Pô, aí eu desisti. Mas eu me arrependo, velho, porque teria me agregado bastante. Talvez eu tivesse ido pro outro lado da carreira também, né? Eu quero saber de você agora, então, um quase historiador, jornalista pós-graduado, a seguinte questão, fácil. Palmeiras tem Mundial? Tem. Muito obrigado. Nossa, na cara, Mas na sua cara, na cara de todos vocês, principalmente dos corintianos que estão aqui. Tu sabe que eu usei, eu tenho polêmicas vazias, o Palmeiras tem Mundial. Com certeza, acesse. E eu usei lá argumentos da historiografia. Na época o programa era sério, né? Hoje em dia eu faço meio com pressa, sem tanta dedicação. Tomara que meu chefe não veja aqui o programa, mas no começo eu tava, né, querendo marcar território, então, porra, fazia roteiro de 4 páginas. Porra, o Flamengo ou o Sport de 87, o roteiro tinha 12 páginas. Cara, quantas horas de vídeo? Não, o programa acho que ficou com 40 minutos. Hoje a gente não faz essa loucura, né? Que eu não sou nem o Castanhari pra fazer um programa de 2 horas e meia. Sim. Aí, e o Castanhari também se dá o luxo de... Hoje ele não precisa nem trabalhar, ele faz um vídeo a cada 3 meses. Exato. Se eu fizer um vídeo a cada 3 meses, eu sou demitido e vou à falência. Mas o programa ficou bom. E esse do Palmeiras, quando eu falo da historiografia, é porque assim, quando você vai estudar história, você precisa entender o
o significado daquela coisa para aquele momento da época, Sim. e aí você tem um pouco de sociologia incluída aí e tal, não sei o quê. Então, como é que as pessoas consumiam aquilo naquele momento? Como é que aquilo foi noticiado à época pelos documentos históricos, e jornal é documento histórico sim. e tal. Então, assim, se você considerar tudo isso, o Mundial de 51, ele foi consumido como um mundial, pô. Exatamente. Da mesma forma que o Brasileiro, ou a Taça Brasil e o Robertão, eles eram consumidos como Campeonato Brasileiro. Nacionais, não exato. tinha esse nome, mas a pessoa, quem ganhava a Taça Brasil, ou o Robertão, ou o que quer que fosse, ele era considerado o melhor time do Brasil. Aí fala, mas o Palmeiras, ou o Flamengo, ou o Botafogo, ou sei lá quem jogava 4, 5 jogos. É porque a prévia daquilo ali era o Campeonato Paulista e o Campeonato Carioca, que eram considerados, e realmente eram, os melhores campeonatos. É como se você já jogasse um playoff muito qualificado. Não, você só ia para a disputa final do Brasileiro porque você já tinha sido o campeão ou vice do estadual e tal. Então, assim, você já tinha um caminho árduo competitivo, diferentemente, sei lá, a época do Bahia, ou do Fortaleza, ou do Cruzeiro, ou enfim. E aqui eu não vou entrar no aspecto se você considera isso justo ou injusto. Era como era e era consumido assim. Então, assim, eu acho que considerar o Palmeiras campeão mundial não é nenhum absurdo do ponto de vista histórico. E se o Blatter não se envolve lá em todos os problemas que ele se envolveu, eu acho que estava caminhando para ele de fato reconhecer ali. Oficialmente. Aqui ele chega a mandar o fax, sim, você tem os documentos ali, mas não tem a chancela porque é na hora que explode os escândalos de o maluco entra na coletiva com dinheiro. Joga os dólares nele. Então, assim, ele foi para outra preocupação. E realmente ele abriria uma caixa de Pandora ali, em que muitos clubes iam pleitear conquistas. Só que o Palmeiras não tem nada a ver com isso. Pô. O Palmeiras pleiteou a dele e beleza. O erro do Palmeiras, para mim, foi demorar a se preocupar com aquele campeonato, achando que só o que ele achava bastava. Sim. Quando, na verdade, você tem que ter a chancela dos outros, né? Se na época era consumido como mundial, hoje não é mais. E para você convencer a galera, aí tinha que ter o selo, né? Sim, carimbo, e o Palmeiras acho que demorou aí atrás disso. Se tivesse ido ali nos anos 80, 90, eu acho que ele só se antenou para isso quando o Corinthians e quando o Santos, na verdade, quando um historiador do Santos conseguiu fazer a unificação dos títulos brasileiros, que era algo muito justo, né? Porque achar que o Campeonato Brasileiro começou em 71 é ignorar a história completa. Em resumo, o Palmeiras tem mundial e chupa haters. Bruno Formiga. Essa parte não tá na minha boca. Voltando lá pra Fortaleza, o pequeno Bruninho. Eita. Você imaginava que o futebol ia te proporcionar tudo isso que te proporcionou? Você ia viver tudo isso? Eu acho que eu imaginava. Eu queria, né? Como jogador ou como comentarista? Como comentarista. Como jogador, acho que, enfim, eu não tinha saco, tinha preguiça, não tenho paciência, assim. O Ricardo é um cara que já jogou bola comigo, por exemplo, que é o head de algumas coisas aqui. E, assim, não é saudável. Não é saudável nem pra mim. Você vira outra pessoa, fiquei sabendo quando joga. Uma pessoa muito pior. É? Mas eu já melhorei, eu já fui... É treteiro você? Sou nojento, eu diria assim. Ah, não. De reclamar, às vezes eu passo um pouco do ponto. Você é mais próximo de qual jogador, dá pra dizer assim? Putz, cara, eu acho que é uma mistura de Roger Guedes com Gabigol e Hulk. Caralho, que misturinha meio merda, né? Isso do ponto de vista, eu não estou falando de talento, tá? Tô falando claramente humilde. Não, tô falando de reclamação, às vezes... Personalidade. Personalidade, é um pouco chato. Sim. Aí já arrumei confusão também. Eu já briguei, cara, com um policial militar, sem saber. Como assim? A minha mulher tava grávida do meu filho mais velho, né? Eu tenho um filho de 17 anos já, o Cauê. E aí ele tava na barriga da mãe e eu jogava várzea lá em Fortaleza, né? Subúrbio. Né? Aí fomos pra um jogo, entrei cara a cara com o goleiro lá, chapei no canto, gol, diga-se passagem, e tomei uma no joelho, assim, mas o cara veio com as duas pernas, uma parada meio Fagner. Aí, cara, eu achava que eu nunca mais ia andar, né? Eu fiquei 2 meses parado com essa porrada, mas não tive ruptura de ligamento nem nada. Tá. Mas eu só consegui ter força pra me levantar e dar um bico nele, assim, ele no chão, ele pedindo desculpa, não, foi mal, aí eu não quis nem saber, dei um chute no cara e começou a boa porradaria e depois eu descobri que o cara era do GAT, né? E o GAT é o Grupo de Ações Táticas Especiais, que equivale ao ROTA. Em São Paulo. Pouca coisa. Foi isso aí, é como se eu morasse em São Paulo e brigasse com o cara do Rota. Exato. Só que o rapaz, nesse ponto, foi bastante ético. E deixou tudo no campo, assim. O que acontece aqui, morre aqui. Que bom, porque que você não morreu ali também. Fora, né? Mas sempre bom falar isso. E aí, assim, briga com amigo, reclamação. Mas eu acho que, assim, eu me considero um jogador ok, bom. Um bom passe, eu me considero bom.
Inclusive foi elogiado esses dias por Douglas, o maestro. Olha que a gente joga uma pelada juntos e ele falou, cara, tu é muito nervoso, velho. mas ele gosta de jogar comigo, é legal, agradeço ao Douglas, um beijo para o Douglas. E eu até brinquei com ele, falei, tu se identifique comigo, né? Aí ele, não, com a personalidade nem um pouco. Mas assim, eu acho que eu jogo ok, mas não daria pra ser profissional. Isso aí é... Mas tá registrado no bid da CBF. Na perna esquerda tá aqui tatuado. Tem 3, como é? Começa com 4, não começa não? 426 357. É isso. E aí se procurar lá vai aparecer. Mas que foi pra uma matéria em 2012, muito legal, foi equivalente ao que o Fred fez depois no Magno, só que com muito menos estrutura, não tinha tanta rede social à época, então tem pouco registro. Ela foi realmente uma matéria pro jornal impresso. Então realmente é mais difícil de ver, só se entrar no PDF lá do jornal, que não é fácil. Mas tem um vídeo no seu canal com algumas fotos, alguns registros, não tem? Tem uns parcos registros, mas tem. E deixa eu te perguntar, qual que é o papel do comentarista na sua visão, já que a gente entrou nesse mundo? É falar numa língua para quem já entende do futebol ou tentar democratizar e falar com quem não entende muito, tentar passar o que tá acontecendo dentro de campo? Ou os dois até? Eu acho que é um pouco dos dois, eu acho que é um desafio, acho que não dá para ser... não dá para achar que eu tô falando com técnico de futebol e também não dá para achar que eu tô falando com um bando de idiota. Porque eu preciso respeitar o jogo e as pessoas que estão ouvindo. Sim. Eu acho que o meu papel é traduzir um pouco o que está acontecendo. Traduzir é mostrar o que está rolando ali, óbvio, com a minha interpretação. Mas também o jogo não é uma obra aberta, né? Que tipo assim, eu olho um quadro e falo, putz, eu estou vendo aqui um pássaro ao entardecer, e o outro olha e fala que tá vendo, porra, a Guerra das Malvinas. Não é. O jogo é o jogo, assim, existe um sistema tático, existe isso, tem algumas variações, mas não é uma coisa livre de interpretação, porque não é uma obra de arte, né? Futebol, o esporte é competição, existe uma ciência ali, que nem sempre é exata, mas está lá. Então acho que o papel da gente não dá para desrespeitar o jogo e ignorar as coisas. Tem certas terminologias que elas têm que ser usadas porque elas são do jogo. E elas aos poucos vão ficando populares. Entra naquele tatiquês, isso aí? Ou não? Só que é um tatiquês que hoje talvez seja mais difícil de engolir, mas em algum momento ele vai se tornar popular, porque eu cresci ouvindo overlapping. É uma palavra em inglês, e todo mundo no rádio do Rio e São Paulo usava, que era a ultrapassagem. Era absolutamente normal usar overlap. Volante é um termo técnico. O volante ele foi um termo usado depois que o futebol já estava consolidado. E hoje todo mundo entende o que é um volante, eu não preciso explicar. Daqui a pouco, quando a gente falar de amplitude, ou de profundidade, ou de transição, as pessoas já vão entender. Sim. Mas não dá para eu enganar as pessoas e falar uma coisa errada e dizer que, por exemplo, transição e contra-ataque é a mesma coisa, porque não é. Algumas transições elas podem linkar com um contra-ataque, mas nem todo contra-ataque é uma transição. Então, se eu não respeitar o jogo e não disser para as pessoas os termos corretos, eu vou estar desinformando e desrespeitando o jogo. Sim. Então, eu também não posso achar que só tem nerdola que acompanha futebol ali, mas também não posso ignorar que o jogo tem conceitos técnicos. Do mesmo jeito, quando eu vejo um jogo de vôlei, ou um jogo de basquete, ou uma partida da NFL, eu quero entender o que está acontecendo ali. E os comentaristas de outros esportes, eles respeitam muito o jogo. No tênis é a mesma coisa, no basquete, no vôlei. Porra, vôlei e tênis principalmente, cara. As transmissões são muito redondinhas. E elas respeitam o que está acontecendo no jogo. Elas traduzem o que está acontecendo no jogo, o gesto técnico, o movimento corporal. É que o futebol, ele é muito complexo, né? Ele tem as ações individuais linkadas às ações coletivas numa coisa que tem que ser muito orquestrada para funcionar. Sim, então muito detalhe para você falar em pouco tempo, porque o jogo está tão rápido que cada vez menos o comentarista tem hora para entrar e o repórter. E você tem visto cada vez mais o comentarista, às vezes, até atropelar o narrador, porque a bola já sai de uma área e já está na outra, não deu nem tempo de eu concluir o que eu estou falando. Então é um desafio, mas eu acho que o desafio, o papel da gente ali é traduzir o que está acontecendo e contar as melhores histórias, porque às vezes o jogo está rolando de uma forma, mas tem coisas mais importantes dentro de outras coisas importantes. Sim. O jogo do São Paulo e Corinthians, por exemplo, o Lucas, ele era um papel à parte dentro do jogo. Porque ele era um elemento muito especial ali dentro do jogo. Então, assim, falar do Lucas, focar no Lucas, é você contar uma história que está acontecendo ali. É um personagem forte. Ali. Ele é um personagem. Da mesma forma que, assim, o Beraldo, eu acho que era um personagem, o Renato Augusto é um personagem. Sim. Então, você tem que ir escolhendo personagens para contar uma história. O cinema faz isso, assim, quando eu vou contar uma história da Segunda Guerra, eu escolho contar pelo viés de um personagem, porque não dá para eu contar a história toda, é impossível. Ângulos, né? O Titanic, ele foi pelo viés do Jack e da Kate.
e contou a história pelo viés daqueles dois personagens. Sim. Então, assim, eu vou escolhendo por onde eu vou no todo, mas eu tenho que ir no específico, porque senão vai ficar uma loucura, pô. Não tem como, o cara não vai entender porra nenhuma do que tá acontecendo. Se eu quiser contar todos, não dá. Bruno, nessa onda de você não gostar do que tá vendo na TV, o que, que você acha desses programas de debate, de comentário, que claramente os caras falam merda pra viralizar na internet? Sempre uns velhos, né? Fica falando mal do Abel Ferreira. Nem tanto, viu? Não é Tem mais. os jovens também? Tem. Jovem, os caras da minha idade, assim, alguns. O que, que você acha dessa galera que faz de propósito pra viralizar? Eu não acho que é de propósito. Não é? Não é. É um dom falar merda, então. Eu conheço alguns, eles genuinamente acreditam. Que estão certos. Que estão certos, cara. Assim, mas, na boa, quando me passa a verdade, eu não me incomodo. Sim. Eu me incomodo com o que o cara acha. Mas eu acho que é genuíno. Alguns, e eu imagino que a gente tenha na mente alguns nomes que venham, são genuínos. Quais que você acha genuínos? Não cabe citar nomes? É porque eu não gosto quando fazem isso comigo. Tipo assim, eu não gosto de... Eu não viro analista do analista. Tá. Fazem comigo e me incomoda, porque eu falo, cara, assim, eu não acho nem ético, eu não tô ali pra ser... Comentar o comentarista. Ombudsman da imprensa, como Sim. se o que eu fizesse é o certo. Eu acho que o que eu faço agrada uma galera, tanto que alguns desses têm muita audiência. Sim. E estão trabalhando há mó tempão, então assim, uma parcela da audiência quer aquilo, e aí a gente precisa fazer uma autocrítica enquanto público também. Não adianta nós, enquanto bolha, reclamarmos, tem uma galera que se identifica, né, com aquilo. Sim. Porque realmente, eu não tenho dúvidas, que a esmagadora maioria do torcedor, ele se sente daquele jeito. Cabe a mim botar a bola no chão e falar, cara, vamos olhar por outro lado? Por exemplo, o episódio Neymar e Al Hilal. Tá. Eu acredito que ninguém achou legal ele ir para a Arábia Saudita. O caminho fácil é eu dizer, o Neymar acabou a carreira e ele é um mercenário. Esse é o caminho fácil. O meu papel, e não é porque eu gosto do Neymar ou porque eu já tive contato com ele alguma vez, que eu vou racionalmente, depois de apurar um monte de coisa, falar, gente, ele tomou um checkmate do... Você trouxe outro panorama nas suas redes sociais, não foi? Ele tomou um checkmate do PSG. Sim. Ah, mas ele tinha a escolha de ficar. Eu falo, cara, ninguém, e nem em sã consciência, negaria uma proposta concreta na mesa, porque o que tinha na mesa? Ir para o Al Hilal, ganhando 100 milhões por ano. Sim. Eu não vou nem entrar na grana, porque a grana para mim não foi o principal peso e eu vou chegar lá. Ir para o Al Hilal, jogar, ou ficar no PSG e tentar uma liberação, que não ia acontecer e eles já sabiam, ou ficar lá e tentar convencer o Luiz Henrique de que você ia ser usado. Um lugar não tem garantia, o outro tem garantia. E você é uma empresa que tem uma porrada de funcionário e um ativo gigantesco. Sim. Esse ativo não pode correr o risco de ficar parado 6 meses, que era o que poderia acontecer. E é o que aconteceu com vários outros que peitaram o PSG. À exceção do Mbappé, todo mundo que peitou o PSG perdeu. Sim. O Rabiot, que a galera usou como exemplo aí, e beleza, o Rabiot não é o Neymar, o Rabiot entrou lá na Liga Francesa, reclamou com o sindicato, o resultado ficou 6 meses sem jogar. Só foi pra Juventus quando o contrato acabou. Então assim, o fácil é chamar o Neymar de mercenário. Na prática, ele tinha acordado tudo com o Barcelona, e tinha mesmo. Ele abriu mão de várias coisas e ia pro Barcelona. Só que o Barcelona não tinha dinheiro para pagar o PSG. E ele ia pagar 3 vezes menos pro Barcelona. Sim. Alguém aqui acha que entre o Al Hilal e o Barcelona, se os dois tivessem a condição plena de levar, ele ia pro Al Hilal? É óbvio que ele não ia. Exato. Ele ia pro Barcelona. E ele ia ganhando 3 vezes menos. Então isso para mim não se configura mercenário. Mercenário, se a gente quiser colocar assim, e eu não gosto de adjetivar, tem uma galera na Arábia com menos idade, com mais mercado e que tinha proposta na mesa e que resolveu ir para a Arábia. O Milinkovic-Savic tinha proposta da Juventus, ele quis ir para a Arábia. O Mané quis ir para a Arábia. Sim. O Rubem Neves quis ir para a Arábia. O Koulibaly quis ir para a Arábia. O Mendy quis ir para a Arábia. O Qatar também, né? E o Roger Guedes quis ir para o Qatar. Mas eu entendo, o Roger Guedes, ele nunca vai atingir o nível do Neymar. O Roger Guedes não esteve nesse nível europeu. E eu entendo o cara querer garantir. O futebol brasileiro é muito instável, diferentemente do futebol europeu. Os contratos lá é muito difícil, o jogador cumpre o contrato até o fim. Então, assim, eu acho outra história. E eu não gosto de fazer esse julgamento. Mas eu sei que é fácil e que nos bares a maioria da galera acha que o cara foi mercenário. E eu sei que tem uma porrada de gente, genuinamente, que acha isso. Então eu não vejo problema quando o cara acha de verdade. E eu acho que a maioria acha mesmo. A maioria acha algumas barbaridades. A maioria acha de forma efusiva certas coisas e coloca ali no programa. E dá resultado, cara, e dá audiência. O algoritmo é muito cruel ao colocar para frente a gritaria, a coisa mais
mais espetaculosa, Sim, né, e tal. Exatamente, espetáculo. Então, assim, a gente tem que fazer uma autocrítica também, porque tem quem consuma isso. De quem é a culpa? É a culpa de quem produz ou é a culpa de quem consome? Muito difícil, cara. Hoje, com a internet, se você quiser conteúdo bom, vai ter. Quer conteúdo ruim? Vai ter. Se o conteúdo que nós consideramos ruim tem mais audiência, é porque tem mais gente interessada naquilo ali. Falando entre erros e acertos, deve ser muito bom você ser comentarista e você acertar, cravar alguma coisa. Eu achei uma entrevista sua de 2013, você colocando a senhora Alemanha como favorita para a Copa do Mundo de 2014. E acho que não tem gabaritada mais triste e certa do que essa. Como que é você, como comentarista, cravar um negócio e acertar uma substituição, uma ideia de um técnico? Substituição eu gosto bem, cara. O que te dá mais orgulho de falar, pô, isso aqui eu entendi e fez isso mesmo? Eu acho legal porque mostra que foi feito o estudo, foi feita a leitura e a gente teve a sensibilidade na hora. Eu achei bem legal. Eu gosto muito da substituição quando acerta. Acaba passando batido o acerto, porque o torcedor pega muito o erro, né? Sim. Ele crava e bota ali. E a gente erra mais do que acerta. Porque o jogo é muito aleatório, ele tem muitas... Ele vai para caminhos que você foge do controle total. A história da Alemanha é uma parada que eu gosto. Outra que eu gosto muito, o meu amigo Thiago Cafardo, trabalhou comigo no jornal, é corintiano. É de São Paulo, inclusive, mas hoje mora em Fortaleza e tal. E quando o Corinthians foi rebaixado... Gosto desse ano aí, fala. No dia seguinte eu falei para ele, Thiago, daqui a 5 anos o Corinthians vai ser campeão mundial. Já não gosto tanto desse ano. Foi exatamente o que aconteceu. Assim, no dia do título mundial, ele mandou mensagem. Obrigado. Assim, óbvio que eu falei meio pra ajudar, era um amigo meu e tal, mas eu tinha certeza que aquela queda era um renascimento de um clube. Sim. Porque para alguns clubes, eu acho que é necessário o fundo do poço. Tem lugares que precisam ir até o fim para entenderem que... Tá errado o caminho. Que tá errado o caminho. O Flamengo, por exemplo, em determinado momento, eu achei que seria esse o caminho. Só não foi porque o Eduardo Bandeira de Melo, acho que por uma questão financeira, ele recolocou o clube num eixo ali, é um caso muito específico. Mas o Corinthians, eu tinha certeza que sairia dali maior, porque o sofrimento, ele aproxima. E o Corinthians cresceu torcida, por exemplo... Para algumas torcidas, né? Para algumas torcidas. Por exemplo, a torcida do Atlético de Madrid, ela é muito mais legal que a do Real Madrid. Muito mais legal, não tenho nem dúvida que ela é muito mais legal. Sim. Mas eu imagino que o torcedor do Atlético gostaria de ser o do Real. Sim. E o do Real não gostaria de ser o do Atlético. Mas o sofrimento, ele tem pontos bem importantes ali. E quanto a acertar, eu acho que mostra que a sensibilidade está em dia e que o estudo está em dia. Porque também não adianta só você estudar e não perceber o jogo. A história de substituição, por exemplo, tem um padrão. Os treinadores têm um padrão. Sim. Eles normalmente, e alguns sites dão isso claramente, quem mais entra, quem mais sai. Quem mais entra, quem mais sai, quem mais entra, quem mais sai. Sim. Então, assim, você já sabe que 3 ou 4 ali vão ser usados. No lugar de quem, aí o jogo vai te dizer. Sim. Aí você pode até falar, normalmente o Vitor Hugo no Flamengo entra no lugar do Gerson, vou dar esse exemplo. Mas, cara, no jogo, o Gerson tá bem. E existe um gatilho aqui do lado direito. Pô, eu acho que ele vai no Everton Ribeiro. Aí acontece. Aí, pô, tu vai com o estudo e o que o jogo tá te mostrando. E aí você dá uma vibrada e fala, caralho. Eu gosto. Eu gosto e assim, os narradores entendem isso. O Jorge, que é um cara que eu me dou muito no ar com ele, ele tem essa sensibilidade e ele normalmente elogia quando acontece. Pô, não, o Formiga já tinha antecipado. Ou o Vitor Sérgio tinha falado sobre isso agora. Então é massa quando isso rola. E deixa eu te perguntar, a gente sabe que para um jogador assim, de nível profissional, grande, o Messi, Cristiano Ronaldo, tem que abrir mão de muita coisa para estar naquele nível. O técnico também, tanto que o Abel Ferreira costuma falar que é mais pai dos jogadores do Palmeiras do que das filhas dele. Essa frase, sempre me pegou, velho. Pro comentarista, do que vocês têm que abrir mão e do que você abriu mão na sua vida para estar onde você tá agora? Rapaz, final de semana, vários, né? Todos ou quase. Agora que eu tô começando a ter final de semana, porque a gente tem uma escala um pouco mais maleável, né? Os direitos de transmissão estão muito diluídos e o nosso foco é muito Champions, que é durante a semana, por mais que tenha os jogos do Atlético Paranaense e tal, mas roda muitas equipes. Mas durante muito tempo, cara, assim, feriado, final de semana, eu não sabia mais nem o que era feriado. Aquele sentimento do sextou nunca significou pra mim. Essa frase merda pra mim é a mesma coisa. Hashtag sextou. Pra quem? Não tem esse... Eu tô aqui estudando, porra. Pra mim tinha às vezes o quartou, porque a quinta-feira eu tava de folga, mas o quartou não significa nada pra ninguém, só pra mim. Às vezes, sei lá, o segundou, né, que a terça eu tava livre. Agora tem melhorado e tal. E eu fui pai muito cedo também, né? Então, tipo, eu comecei a carreira e a paternidade
com 22 anos para 23. Então, meu irmão, eu perdi final de semana, noite de sono, tudo ao mesmo tempo. E não tem cabelo branco, e alguns. Eu tenho alguns, mas eu me considero conservado, assim. Eu tenho 40 anos, mas eu não me sinto com 40 anos. E nem parece. Eu acho que a minha idade mental deve ser uns 22, mais ou menos. Gosto, é um bom número. A idade mental. Bom número. Não é que o meu corpo pareça de 22. Mas a carinha tá por aí. Não, a carinha tá uns 30 e pouco. 31 vai dar pra enganar. Tá. 35. Tá. Mas 40 não é nem a pau. Não é. Não. 40, né? Convenhamos. Mas, assim, hoje eu tô conseguindo mais aproveitar a vida, ter um pouco mais de final de semana. Tipo, há um tempo atrás minha mulher achou que tava grávida. Bateu um desespero, meu irmão. Veio o terceiro por aí? Cara, eu falei, não. Cara, eu não falei isso pra ninguém. Eu fiz até promessa. Olha, pode revelar ou ainda não? Não, ela não tá grávida. Então qual foi a promessa? Não, vou ficar sem bebê até outubro, né? E foi quando que você fez? Mês passado. Pô, 2 mesinhos? 2 nada, pô. Aí, ó, agosto, setembro, outubro, 3 meses. Agora é foda, 3. Não, mas porra, pra final de semana, tudo é muito, porra. E a minha mulher ficou puta. Falou, como é que tu faz promessa pra não... Eu falei, ora, porra, eu não queria, tu queria? Porque até onde eu sei, tu também não queria. E aí, beleza, não tava. E aí eu, puta merda, velho, agora que eu tô tendo tempo, assim, um pouco mais, tudo de novo, não acredito. E é um desesperinho que bate mesmo pra um cara já estabilizado, já... Desesperão. Desesperão. Cara, não existe hora certa pra ser pai e mãe. Eu cheguei nessa conclusão. Não tem. Toda hora você vai ter que abrir mão de alguma coisa, não tem como. E eu lembro da obstetra da minha mulher, quando foi o Cauê, que foi o primeiro, ela contando a experiência dela, né? Ela tinha 5 anos de formada, médica. O marido também era médico. Eles já estavam casados há 10. Sim. E quando ela descobriu que estava grávida, entrou em desespero. Aí eu falei, meu irmão, se uma mulher dessa, porra, médica, casada com um médico, rica, 10 anos de casada, a mulher entrou em desespero, porra, foda-se. Eu tenho todo direito de não casado, namorando há 6 meses, pai com 22, de estar na merda, porra. Mas no final deu certo. E aí, cara, você abre mão de uma porrada de coisa, né? Você abre mão eu abri mão, por exemplo, do meu futebol de várzea no final de semana. Eu abri mão de convívio com amigo. Eu tenho uma frase do Thiago, que é um grande amigo meu de colégio, e essa frase me marca até hoje, porque eu fui essa pessoa mesmo com eles. Tipo assim, ele falava, cara, o Formiga é um cara que tá sempre de passagem. Eu ia pros lugares, eu ficava 1 hora e ia embora. Sim. 1h30 e ia embora. E assim, eu tenho muita dificuldade com presença. Por ser ansioso, por ser muito acelerado, assim, já tentei meditar, vou tentar voltar agora. Eu tenho muita dificuldade no estar ali. E essa frase do Thiago me pega muito porque ele tinha toda a razão. Era o meu jeito, já naturalmente acelerado, mas a vida estava me colocando num ritmo ainda pior. Sim. Do ser pai cedo e do já estar trabalhando profissionalmente. Eu saí da faculdade empregado, praticamente, né? Então não tive muito estágio, não teve nada disso. Foi direto. Então eu falava, cara, realmente, velho. Eu olho para trás, assim, eu perdi contato com um amigo. Aí depois fui morar fora, né? Sim. Fui morar no Rio, então assim, eu perdi... Filho de amigo meu cresceu, não vi. Amigo meu casou, não fui. Primo meu que teve neném também não vi. Meus pais envelheceram, eu acompanhei menos. Então assim, isso é foda, né? Em prol do sonho de trabalhar com o que eu queria, eu deixei de lado minha memória, pô. Eu deixei de lado o pertencimento com Fortaleza, que era um lugar que eu fui aprender a gostar mais quando eu fui embora. Eu não era um cara ligado a Fortaleza quando eu morava lá. Eu passei a ser quando eu saí, que é uma coisa escrota, né? Porque eu tava ali na minha cara o quanto aquilo era importante pra mim e eu não reparava. Te valoriza quando se distancia, quando perde. Né? Obviamente, eu já vi você falando, se emocionando de como foi receber a notícia que você ia cobrir uma final de Champions. Foi muito emocionante pra você. Como foi, agora eu quero saber por um outro viés, falar pra tua esposa e pros seus filhos, vou lá e é isso, tamo junto. Como que foi falar pra eles, como eles reagiram? Assim, é engraçado que a Renata, e ela é o meu... Acho que ela é meu impulso, assim, porque se não fosse ela... Primeiro que ela engravidou, né? Então ela fez Quer dizer, a culpa não é dela, tá? Eu tive minha parcela... né? Só pra até onde eu sei de biologia... Uma parte do gene... Até onde eu sei de biologia precisa de 2 ali. Mas assim, ela é um elemento de impulso, porque assim, acho que a gravidez me fez sair do lugar, eu talvez não tivesse sido pai e não tivesse ela, assim, eu tava, sei lá, morando com meus pais até hoje. Sim. Provavelmente. Sim. Só que, e ela, quando eu digo que ela impulsiona, não foi só a forma como ela encarou a maternidade, mas o fato de assim, cara, vamos pro Rio, e ela sempre topou sair da zona de conforto. Eu acho que ela me deu o movimento que eu precisava, e pelo histórico de vida dela, assim, que algumas coisas mais conturbadas, eu dei a segurança que ela talvez nunca tenha tido. Então foi um complemento massa, assim, eu dei a ela uma segurança emocional que talvez ela não tivesse tido em outras relações,
e ela me deu um impulso de vamos arriscar, que a minha mãe nem meu pai, eles nunca foram esse perfil. Pelo contrário, minha mãe odeia mudar, meu pai também. Eu estudei a vida inteira no mesmo colégio, só saí de casa depois de casado. Quase pai? Não, pai. Já pai, porque quando o Cauê nasceu, a gente morou 1 ano na minha casa. Tá. Depois que a gente foi para um apartamento que a mãe da minha mulher tinha e emprestou pra gente ficar morando um tempo lá e depois a gente foi embora pro Rio. Mas assim, eu queria ir pro Rio, mas eu nunca tinha me movimentado pra isso. E ela que, porra, bora, e foi no Rio, arrumou colégio, arrumou apartamento, arrumou não sei o quê. E ela poderia perfeitamente falar, eu não quero sair daqui, porque o sonho não é meu, o sonho é seu. E eu tenho casos de amigos, pelo menos 3, que tinham muita vontade de trabalhar com futebol fora de Fortaleza e respeitaram muito a relação com as suas famílias e não saíram. Não saíram porque a esposa não queria, ou porque o filho não ia se adaptar, ou porque tinha que cuidar dos pais. Porque a mudança não é fácil. Ela é difícil, cara. Assim, você vai pra uma cidade que eu conhecia muito, porque meu pai é de lá, eu ia muito quando era criança, mas nunca morei. Minha mulher também nunca tinha morado no Rio, meus filhos eram pequenos, então não é fácil. Mas por que eu tô falando nisso? Porque ela teve sempre muita certeza das coisas. Então no dia que eu cheguei avisando, pra ela era como se eu estivesse falando o óbvio. Tipo, tá bom, beleza. Pra Renata. E o Cauê, ele ficou muito feliz, mas ele também esperava. Quem menos esperava era eu. Não, é engraçado isso, mas é verdade, assim, ela ficou muito feliz, mas ela eu já sabia, e o Cauê ficou assim, o Cauê é engraçado, ele já chegou a mandar mensagem pro meu chefe. Pra escalar você. Porque o que acontece, ano passado o Cafu tava com a gente, na primeira Champions o Cafu tava, e porra, é o Cafu, não tem muito o que questionar, né? É o Cafu, é o argumento, caralho, o Cafu tava na beira lá da final da Champions, o Ancelotti vai lá falar com o cara, o Vinícius Júnior, se botar eu ali, o cara passa e cospe. Porra, ele não tá nem, ou ignora, ele vai, quem é esse? O cara é o Cafu, pô. Aí, beleza, aí teve um jogo lá qualquer, acho que era Real e City, os gols do Rodrigo e tal. E aí eu tava escalado pra esse jogo. Se eu não me engano, era um jogo qualquer aí que eu não lembro. Eu acho que era esse. Mas jogo qualquer, Real e City? Não, um jogo... Não era a final? É um jogo da reta, não era a final, era um jogo daquela campanha absurda do Real Madrid. Aí eu tava escalado pro jogo porque o Cafu não ia poder fazer o jogo. Ele tinha um evento da UEFA, sei lá, alguma coisa assim. Aí beleza. Depois, o Cafu ia poder fazer o jogo. Obviamente, o André, meu chefe, falou, o Cafu vai poder fazer o jogo, eu vou te reposicionar pro outro jogo, o Cafu vai fazer esse. Aí eu falei isso pro Cauê, ele ficou puto. Não, isso é uma injustiça, isso não existe. Aí ele mandou uma DM pro André, meu chefe, esculhambando. Eu falo, meu irmão, apaga porque você tá errado. É isso, não sei o quê. Ele apagou, o André também nunca me falou se leu a mensagem. Agora... Eu não sei o que tinha escrito na mensagem, mas assim, eram impropérios, né? Até onde eu sei, não foi uma mensagem educada. Mas ele ficou puto. E depois eu voltei pro jogo, porque o Cafu voltou aí pro evento. Aí eu falei, tá vendo? Não precisa ter falado nada. Aí ele mandou, eu voltei pro jogo. Não, aí ele não falou nada. Ele falou, mas também não é mais do que obrigação. Não sei o quê. Então meio que quando eu disse pra ele, ele falou, até que enfim, né? Tava na hora. Então assim, foi legal, mas foi mais emocionante pra mim do que pra eles. E foi emocionante entender a confiança que eles têm no que eu faço. De tipo assim, falar, cara, pra mim é mais do que óbvio. Então, isso é muito legal de você ter essa rede que entende, apoia e vibra junto. Vibra assim, é legal, mas eu acho que já estava mais do que na hora. Mas eu não tinha esse sentimento não, tá? Pra deixar claro, eu nunca me achei injustiçado no Esporte Interativo nem na TNT. Eu nunca tive você respeita muito a hierarquia das coisas. Total, porque se fosse comigo, eu também ia querer que respeitasse. E eu queria que a história que eu tivesse construído ali, ela fosse respeitada por quem tá chegando depois. E outra, o Vitor, por exemplo, que é o número 1, nunca deu brecha. Se ele tivesse numa má fase, falando um monte de merda, faltando, porra, sem tesão, beleza. Mas isso não aconteceu. Em algum momento, se aconteceu, foi comigo. Eu deixei a desejar. E eu sabia. Na última Champions, na primeira teve a emoção de ser a primeira. Na outra, teve porque eu não esperava. Porque eu estava desconectado um pouco, eu estava mais desmotivado. E desmotivado no sentido de não era desmotivado com a TNT. Eu estava desmotivado na minha relação com São Paulo, cansado, numa situação de estresse emocional, de, porra, não estar onde eu gostaria de estar. E isso não tem nada a ver com o trabalho. Tinha a ver com o lugar onde eu moro, que a adaptação era muito difícil. Então, assim, e outras questões. Então, não tinha nada a ver com a TNT. Só que isso estava refletindo na TNT. Tinha dias que eu estava lá, mas eu não estava pleno.
Eu tava de passagem, né? Sim. Como diria meu amigo Sim. Thiago. E aí isso era ruim, isso foi percebido. Aham. E aí meu chefe, que não, o outro chefe, né? O que tava acima do André, me chamou, foi muito honesto ao falar disso, falou, cara, a impressão que dá é que você não quer estar aqui, não sei o quê e tal. E aí eu falei, pô. Aí foi como, serviu como um chacoalhão pra você? Totalmente. O que eu falei, cara, não é legal o que eu tô fazendo, porque essa galera não tem culpa. Quem tá em casa também não tem culpa. Uhum. E muita gente queria estar onde eu tô. Então, cara, eu tô sendo desrespeitoso com um lugar que é raro. Se você olhar quantas pessoas falam de Champions no Brasil, você conta nos dedos quem transmite jogo e quem dá a voz na transmissão. Porra, eu faço parte do universo ali de 6, 7, 8 pessoas que tem aquele produto pra falar. Sim. Porra, eu tô às vezes com menos tesão do que eu deveria estar. Aí foi legal, assim, foi meio terapêutico até a conversa com o meu chefe. E eu mudei, eu acho, muito de lá pra cá, foi muito bom. Eu agradeci a ele lá na final até. Falei, pô, foi massa tu ter falado aquilo. Não é toda a relação. Ele podia ter chegado pra mim e só falado, ó, bicho, tu tá afastado, ou tu tá suspenso, ou tu não vai pra final. Sim. E tipo isso, entendeu? E quais jogos você é um cara que, pô, Champions, a gente tá falando aqui tudo que você já cobriu, mas qual jogo ou evento você pensa que ainda falta pra tua carreira? Quais são os seus maiores sonhos profissionais? Eu acho que hoje eu só tenho a vontade de trabalhar na Copa mesmo. Na Copa. Na Copa do Mundo, pô, assim, a Copa agora, né? O final da Copa de 22, eu não sei nem se eu teria estrutura pra seguir vivo no jogo. Porque assim, as pessoas sabem disso, eu torci pra caralho pro Messi ser campeão do mundo. Depois que o Brasil foi eliminado, porque o que acontece? A minha relação com a seleção, ela já foi muito conflituosa. Perfeito. Em 98, por exemplo, eu torci contra a seleção. E eu torci contra porque o Romário foi cortado, eu fiquei revoltado. Tipo assim, eu não aceitava não ter Romário e Ronaldo na Copa. Sim. Eu gostava muito do Romário, então eu fiquei muito puto. E aí eu fui crescendo depois daquilo ali, então a minha relação com a seleção, ela nunca foi uma coisa... Porra, como eu vou me esguelar aqui pela seleção. 94 foi assim, porque eu tinha 12 anos, 14. E também 12 que era 24 anos sem ganhar. Em 98 teve esse conflito, claro pra mim. Em 2002, eu fiquei no meio termo também, porque eu lamentei muito o Romário não ter ido. Também fiquei puto. Sim. E a partir de 2006 eu já estava trabalhando. Então a relação ela era um pouco diferente. Nesta Copa, eu queria muito que fosse feita justiça. E o trabalho do Tite, para mim, merecia ser premiado, porque ele é um trabalho de excelência, ele é um trabalho bom. A seleção, ela era boa, ela merecia ganhar. E eu lamentei muito a eliminação, até porque ela é um contexto de acidente de avião, né? Aí o gol da Croácia é um negócio que tinha que dar tudo errado ao mesmo tempo para sair aquele gol. O que aconteceu. E aconteceu. Depois que o Brasil foi eliminado, eu não tinha nenhum pudor em falar, meu irmão, a melhor história aqui é o Messi campeão do mundo. Ah, mas não pode torcer pra Argentina. Meu amigo, foda-se o que você acha. O sentimento é meu. Eu queria ver o Messi campeão do mundo. Pronto. Se ele é argentino, se ele é croata, se ele é japonês, aí, meu amigo, não interessa. Sim. Então, assim, eu fiquei muito nervoso. Quando o Mbappé faz o gol de empate na prorrogação, eu tava na sala de edição, eu vi o primeiro tempo em casa e depois fui porque a gente tinha o pós-jogo pra fazer. Sim. Então eu já estava na TV. E estava na sala de edição sozinho. Uma sala de edição com paredes de drywall. E aí sai o gol do Mbappé. Na hora do 3-3, eu fazia tempo que eu não me irritava com o jogo. Aí eu dei um bico na parede, assim. Você quebrou a parede? Quebrei a parede. Parabéns. Ela tá com um buraco lá até hoje. Que a galera agora vai saber que foi o meu chute. Pronto, né? Aí vai chegar lá no descontando ela é uma parede o salário. queimada, assim, e tal. Tem Mas caramba, pra quebrar uma parede, você tem que ter dado uma senhora bica na parede, né? Mas ela era frágilzinha, né? Porra. Mas aí entrou o pé, né, velho? Aí eu fiquei até com medo de machucar, eu fiquei puto, cara. E assim, eu não tava com estrutura pra ver os pênaltis. Mas eu assisti, torci pra caralho, então assim, foi foda. Acho que foi a melhor história possível no final das contas. Mas eu acho que é isso que falta, assim, trabalhar numa Copa, em loco, obviamente. Sim. E, de repente, fazer uma final de Copa e tal. Mas assim, eu também não... Se tiver show, se não tiver, também não vou me esgoelar, não. Não vou morrer, mas eu acho que é o que falta. O resto... Olimpíada, eu tenho vontade de assistir a Olimpíada. Eu não sei se necessariamente trabalhar em Olimpíada. Porque eu acho que é tão corrido que você faz tudo e não faz nada. Sim. Cara, deixa eu te perguntar. O Brasil vai chegar na próxima Copa do Mundo com os mesmos 24 anos de jejum que tínhamos em 94 de 70. Em 94, eu já vi você falando que foi uma festa, até mesmo você comemorou, tudo mais. Eu fui a única pessoa da casa, eu achei na casa da minha tia lá em Fortaleza, eu fui a única pessoa da casa inteira que viu os pênaltis. Aí um foi pro banheiro, outro pra cozinha, um pro quarto, só eu assisti. De nervoso ou de foda-se? Eu acho, não, de nervoso, pô. Tá. Tu é doido, era bizarro, pô.
Tinha gente que achava que nunca mais ia ver o Brasil campeão. E você acha que em 2026, caso a gente ganhe, vai ser esse mesmo sentimento que foi em 94? Ou agora a relação tá tão desgastada, tão distante, que vai ser, porra, legal, o Brasil campeão, mas Não, eu acho que vai ser uma doideira. É? Eu não sei se igual, porque eu acho que o consumo, o entretenimento das pessoas hoje está mais diluído. Eu acho que as pessoas depositam hoje, sei lá, felicidade em mais coisas, o que é bom. Sim. Eu acho ótimo. O poder de compra das pessoas aumentou, a possibilidade das pessoas, eu acho que isso aumentou, e as pessoas têm mais coisas para fazer. Não é só o futebol ali. Pão e né? circo, tem mais circo hoje, Sim. então a galera tem mais coisa para fazer. Mas eu acho que vai ser muito absurdo. Vai ser muito absurdo, porque é muito tempo. E a relação era desgastada em 94. Era também. O Brasil perdeu para a Bolívia lá e foi jogar em Recife, porque se jogasse em São Paulo e no Rio, era vaiado pra caralho. Os jogadores chamados de... As mesmas coisas que você escuta hoje, de os caras não têm vontade, não tem não sei o quê. Meu irmão, tem uma imagem, esse jogo acho que foi no Castelão, o último jogo antes da Copa de 2002, tem uma faixa no Castelão das pessoas dizendo que a convocação do Ronaldo pra Copa só podia ser dinheiro. Que ele não tinha que ir pra Copa porra nenhuma. Era a mesma coisa, velho. O Eric corneta Faria, não muda, né? O Tino Marcos tem matéria lá mostrando em 2001 a convocação do Filipão e a galera não conhecia ninguém, falando, porque a seleção hoje em dia não tem mais craque, não é os mesmos papos. Quando você escuta um cara falando, no meu tempo, antigamente é que era bom, já bota no lixo que é merda. E deixa eu perguntar. Que era a mesma coisa, a mesma coisa. Você acha que talvez a Nike, com aquela propaganda do Joga Bonito, talvez essa coisa de prometer que o Brasil vai dar sempre espetáculo... Eu tenho essa visão aí. Acabou desgastando ainda mais a relação com a torcida, porque a torcida vai ver um jogo, não tem um espetáculo, fala, porra, a propaganda é uma mentira. Total, é o que a galera chama da geração highlight, né? Você vai tentar achar que o jogo, a seleção era um freestyle, Sim. E que o Ronaldinho ia jogar com é isso. Assim, aquela propaganda, o Joga Bonito, foi muito bom pro Ronaldinho Gaúcho. Pra seleção foi foda, porque ela criou uma expectativa de que o Brasil ia entregar aquilo ali, e não vai entregar, pô. Em 2006 com o quadrado mágico. Que era um quadrado mágico que a Placar já tinha antecipado. Quando fala de acertar, eu acho que a Placar tem muito orgulho daquela capa que tem os 4 e falando, eles não podem jogar juntos. Essa era a frase. Aí tinha Ronaldo, Kaká, Ronaldinho Gaúcho e Adriano. E a Placar sendo esculachada na época, né? Não, porque se é o Guardiola, eu acho que ele consegue botar os 4 pra jogar. Sim. Mas o Parreira não ia botar, pô. Não tem como. Não tem como. O Ronaldinho, ele era pica no Barcelona, da esquerda pra dentro. Sim. Chegava na seleção, ele jogava de meia central. Nunca foi o melhor lugar pro Ronaldinho jogar. O Kaká era segundo atacante no Milan. Na seleção, ele jogava de meia armador. E o Adriano e o Ronaldo, eles tinham características que às vezes se batiam. E o Ronaldo também já estava mais pra lá do que o Ronaldo estava um pouco mais pesado e tal, por mais que, assim, o Ronaldo. Pô. Só que o Adriano vinha no melhor momento da carreira dele. Tu tinha que escolher um ou outro. Tanto que no jogo contra a França, da eliminação, o Adriano começa na reserva. Se eu não me engano, o titular é o Juninho Pernambucano. Então, a seleção, taticamente, em termos de nome, ela era maravilhosa. Mas em termos de nome, o PSG também é maravilhoso. Era, né? E o time era uma merda. Então, não adianta achar que o Globetrotter ali vai ganhar sozinho, porque não vai. E aí a gente teve uma dura lição de que o jogo estava mudando. Sim. O jogo estava se preparando ali para depois, 2008 para frente, teria a era Guardiola, era outra coisa. A Espanha dominante, não sei o quê. Então, não dá para viver de propaganda da Nike. Eram fantásticas as propagandas. Sim, muito legais. Mas o Joga Bonito, ele criou, eu acho, ali uma geração de pessoas que esperavam que a seleção fizesse isso na Copa do Mundo. E aí, o que me revolta, cara... Inclusive, Bruno Magalhães é um dos culpados por isso. Trabalhou no Esporte Interativo, na TNT, hoje saiu, tá no nosso futebol. Mas, porra, ele cansava de fazer postagem exaltando a seleção de 2006. Isso é que era time. Eu falei, pô, Bruninho, vai se fuder. Esse time nunca funcionou, porra. Isso, assim, as pessoas queriam tratar a seleção de 2006 como se fosse 82. Sim. Cara, 82, o ciclo foi muito bom. E a Copa de 82, o Brasil jogou bem. Na Copa de 2006, o Brasil não jogou porra nenhuma. Assim, não fez nenhum jogo absurdo pra falar, olha que deleite de atuação. Não foi nada disso, foi uma Copa ok. Ok pra ruim. Qual que é a melhor seleção, na tua opinião? De todos os tempos? Todos os tempos. A seleção de 70 é disparado. Baile. Baile não só pelos nomes, mas porque taticamente ela era uma seleção rica. Ela tinha movimentos muito interessantes e hoje você pode ver no YouTube os jogos completos. Aí, por exemplo, repara, e aí eu acho que é o papel do comentarista. Você olha o Jairzinho. O Jairzinho começava de ponta direita. Quando o Brasil atacava, ele ia pra dentro jogar de 9 e o Carlos Alberto jogava de ala. O lateral esquerdo da seleção ficava de terceiro zagueiro.
O Pelé cansou de estar atrás da linha da bola marcando e jogava de ponta de lança ali, né? Às vezes o Jairzinho saía da área, o Pelé era quase um falso nove. Falso 9. E todos marcavam sem a bola. O Rivelino, ele tinha o papel de jogar no meio, quando abria, já que o lateral esquerdo ficava de zagueiro, quem ia de ponta esquerda era ele. Então, assim, a seleção era riquíssima. Tirando que tinha uma preparação física maravilhosa, foi meses antes pro México, que era na altitude, e engoliu todos os adversários no segundo tempo. Se você olhar os primeiros tempos daquela Copa, o Brasil até teve dificuldade com alguns times. Chegava no segundo tempo, deitava, inclusive na final, contra a Itália. E aquele caminho, pegou Uruguai, Inglaterra, que era atual campeão do mundo, a Itália, no jogo, para mim, um dos mais importantes da história da Copa, das Copas, você tinha ali o primeiro tricampeão, quem ia ficar com a Jules Rimet, e era a primeira Copa a cores, então uma Copa que tinha, do lado o amarelo e azul, do outro o azul e branco, ela esteticamente era um jogo muito bonito. O Brasil pegou a Tchecoslováquia, a Romênia, só adversário difícil, e o Peru, todos times bons. Então, assim, o caminho do Brasil, e o Brasil foi só crescendo, só crescendo, só crescendo. Pra mim é disparada a melhor seleção. E que taticamente, aí o coroa saudosista vai falar, porque antigamente você jogava ali e os caras, como se ninguém tivesse função no time. Meu amigo, todos tinham função e era muito organizado o time. É isso que me deixa revoltado. As pessoas acharem que o time de 70 era 1 milhão de vezes mais organizado que o de 82, por exemplo, que é exaltado pra caralho, mas tinha um defeito claro e o Paulo Isidoro fala isso até hoje. O Paulo Isidoro falava, o time era melhor comigo. Só que ele era um cara que marcava mais e tal. O lado direito, ele ficava num revezamento ali, Zico e Sócrates. Na visão do Paulo Isidoro, era como se, assim, um dos dois tivesse que sair. Ou Sócrates ou Zico. Mas como é que tu vai tirar? Vai tirar o... Porque o Éder não podia mexer. Aí o Serginho Chulapa, tecnicamente, não era o melhor 9 que a gente tinha. Mas o Reinaldo estava machucado, tinha outros jogadores e tal, mas era o Serginho. E você tinha esse movimento ali no meio que ninguém ocupava o lado direito. E isso foi crucial contra a Itália. Então as coisas têm explicação. Não é um... Não é um acaso. Mas o Brasil de 2006 era muito pior de funcionamento do que 82, mas assim, muita coisa. É a pior seleção brasileira em Copas, essa de 2006? Não, em 90 eu acho que ela é pior. Muito pior. 90 o Brasil só faz um jogo bom, que é o que perde contra a Argentina. Mas o time era fraco, né, eu acho. Apesar de, taticamente, o Lazzaroni fazia coisas interessantes ali, de usar 3 zagueiros. Não fala esse nome que o craque Neto fica puto. Mas o Lazzaroni é porque na época tinha muita rusga, Rio, São Paulo, e a CBF era no Rio, o Lazzaroni tinha um ótimo trabalho no Rio, no Vasco, não sei o quê, e foi premiado com a seleção. Mas ele taticamente era um bom técnico, mas o trabalho foi ruim, né? O Romário estava machucado, ou tinha voltado de lesão do tornozelo, então a gente não pôde usar. Mas eu acho que 90 é uma Copa muito fraca do Brasil, bem fraca. E agora eu vou pegar aqui minhas fichas, porque assim, você que faz corte de entrevista, nossos editores aqui da casa, preparem-se porque os cortes vão sair a partir de... Já saíram vários cortes, mas agora vamos entrar nas polêmicas. Vazias, não tão vazias. Vamos lá, vou até usar minha cola porque tem muita coisa aqui. Assim, eu não vou perguntar de Cristiano Ronaldo e Messi, porque assim, todo mundo sabe que o Formiga é Cristiano. Mas vamos lá. Porra. O Cristiano sabe a resposta. Que é? Valdívia. Leonel. Olha... Valdívia, cara, eu tive uma discussão esses dias lá na redação, né? Tem uma geração de palmeirenses, talvez você seja uma delas, que olha pro Valdívia, racionalmente não tem motivo nenhum pra essa babação de ovo em cima do Valdívia. Porque, desculpa, o Veiga é muito mais jogador do que o Valdívia. Mas muita coisa, assim, não há comparação. Cara... Só que eu já entendi, eu falo isso pra... O legal no futebol é o que você não faz. O viver do e se. O e se é bom pra caralho, velho. Se eu tivesse jogado, se fosse hoje, se não sei o quê. Pra deixar claro, eu acho o Valdívia craque. Eu também. Só que entre o craque Valdívia e o melhor jogador, Veiga, eu não tenho nenhuma dúvida que eu prefiro o Veiga. Decidiu muito mais jogo, ganhou muito mais coisas, gerou muito mais jogo. Não tem comparação. Não há comparação. Comenta aqui se você concorda. Eu vou me abster desta discussão, ok? Ok? Vou me abster. O Valdívia te deu quantas Libertadores? O Valdívia me deu muitas alegrias dançando nos jogos, fazendo o Rogério Ceni assim. Chute no vácuo, quando não se machucava, fazendo isso. O Valdívia foi campeão paulista. E é isso aí. Galera... Mais alguma pergunta? Não. Tá bom, ok. Vamos ver se você... Você me colocou numa enrascada agora? Eu vou te colocar em várias agora. Tá bom. Vamos ver se você vai pipocar ou não, colocando os 4 grandes times do Rio em ordem, do menor para o maior. Vixe, velho.
Depende da época, né? O Rio tem uma questão... E pensando num todo, assim, hoje, assim, o Flamengo... Não. Eu acho que... Do menor pro maior. Acho que historicamente falando, cara, eu não tô nem só pra torcida. Eu acho que você vai ter uma hierarquia que talvez seja Flamengo, Vasco, e aí Botafogo e Fluminense se alternam, cara. Isso, Flamengo e Vasco em primeiro e os outros em segundo. Porque apesar do Vasco estar muito machucado, né? A gente tá falando de um time com uma massa de torcedor grande, com muita conquista também. Mas Botafogo e Fluminense depende da época, cara. Depende muito da época, assim. Agora, porra, o Botafogo tá voando. Na metade da década de 2000, dali 2010, era o Fluminense. Sim. Mas se você fosse para os anos 60 e 70, era o Botafogo. Nos anos 80 voltou a ser o Fluminense. É muito difícil, cara. Eu acho que há trocas, porque diferentemente do que as pessoas imaginam, que engessa e nunca mais ninguém mexe, quando a gente tá à distância, tipo na Premier League. A Premier League, quando começou lá, o Everton era um dos Big Six. Hoje ele não é mais. Daqui a pouco pode ser que volte, mas ele ele perdeu lugar para alguns. Ele perdeu lugar para o Chelsea, ele perdeu lugar hoje para o Manchester City. Isso acontece. Então é cíclico, não dá para achar que não vai mudar. Eu acho que Botafogo e Fluminense, eles têm uma disputa clara ali depende do momento, depende da época, depende do investimento. E esse mesmo exercício aqui para São Paulo, com Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos? Cara, aí eu acho que vai ter que levar em consideração o título, relevância nacional, torcida. Eu já falei que eu acho que uma época, hoje talvez até mude, que o maior clube do Brasil é o São Paulo. Não esperava essa resposta. Por tudo, né? Por inovação, hoje talvez eu até fosse rever isso, mas eu entendo que o Corinthians mexe mais com a cidade de São Paulo, ou com o estado, do que o São Paulo. Eu entendo isso, o tamanho da torcida, uma coisa é nacionalmente, e aí é curioso, né? Na disputa local, aí você vai ter que ter, acho que Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, não tem muito o que fazer. Qual torcida, na sua opinião, não sobreviveria a um rebaixamento? Qual que é a porra? Largar de mão o clube? E eu tenho um palpite que você não vai gostar. Largar de mão? Largar de mão, acho que nenhuma largaria, mas eu acho que... Nenhuma rubro-negra do Rio? Não, eu acho que não, velho. Eu acho que o Flamengo tem um perfil parecido com o do Corinthians. Eu acho que ia ter muita gente abraçando, assim. Hoje não, né? Hoje seria uma queda meio humilhante. Teve um momento ali que eu acho que o Flamengo... Que era natural. Ele tinha incorporado aquele sofrimento. Sim. Hoje eu acho que você ficou num pedestal meio de, putz, se for rebaixado é um soco no estômago bizarro. Mas, cara, eu acho que o Santos pode ser um time com muita dificuldade num eventual rebaixamento. Assim. Sim. E qual é a melhor torcida, na sua opinião? Tem como falar isso? A mais legal, acho que é a do Corinthians. Mais legal? Por um flamenguista falar isso realmente é porque... Não, mas eu acho assim, a torcida do Corinthians absurda. Inclusive, se eu tivesse nascido em São Paulo, provavelmente eu seria torcedor do Corinthians. Certamente você seria palmeirense. Calma, fã. Tem um corintiano. Os corintianos estão polvorosos. Eu acho o Corinthians um clube foda. Eu acho o Corinthians foda. Eu acho. E assim, Flamengo e Corinthians não tem ódio um ao outro. São torcidas que até se respeitam e se identificam muito. Os irmãos, né, tem que... Ali da mamãe Globo. Oi, deixa eu te perguntar uma coisa. Na sua opinião, calma gente, na sua opinião, qual o top 3 brasileiros em atividade aqui no Brasil? Ou no mundo, né? Brasileiros em atividade no futebol. No futebol? No futebol. Putz, assim, na fase ou no talento? O mix. No mix eu acho que tem que ir para Neymar, Vinícius Júnior e talvez o Casemiro. Pelo respeito e carreira que tem, né? E agora, atuando no Brasil, um top 3? Atuando no Brasil, brasileiros. Pode ser brasileiros e depois englobando aí os gringos, Arrascaeta. O Arrascaeta, Gustavo Gomes, esse tem que ser levado em consideração. Mas, cara, brasileiro atuando no Brasil, velho, aí é embaçado. Eu gosto do Veiga, mas eu acho ele um cara funcional, eu não acho ele fora de série, entendeu? Ele não é um cara que, tipo, ele não me surpreende. É diferente do, sei lá, do Arrascaeta. Eu acho que o Arrascaeta ele tem coelhos na cartola que outros caras não têm. Mas, cara, atuando no Brasil, na função, acho que o Everton tem que ser citado, é obrigação, porque ele sobra em relação aos outros. Porra, o Marcelo é bizarro, né? Assim, ele é muito diferente. Mesmo com todos os anos que ele tem ali. Mas o cara chega mais perto do fim da carreira do que não e faz muita diferença. Sim. Muita diferença. Porra, e o Lucas voltou voando, né, velho? O Lucas sobra.
em relação aos outros. Nomes E pesados. eu gosto muito do Bruno Henrique, cara. Eu acho o Bruno Henrique um jogador raro. Na verdade, eu acho ele um cara único. O Luizinho chama ele de unicórnio, né? Sim. Porque ele é um cara que pode ser 9, pode ser ponta, pode ser a porra toda. E a pessoa dele é muito boa. As entrevistas É do uma Bruno figura, Henrique, né? a É uma figura do Bruno figura Henrique. raríssima também. O Daverson entra nesse ranking seu aí ou não? Não. De quê? De melhores jogadores em atividade Não. hoje no Brasil? Ele entra de melhores personagens e acho que, inclusive, o personagem é fantástico e atrapalha a avaliação dele enquanto jogador. Ele não é ruim. Não é ruim. Não é mas ruim. ele se coloca nesse papel de figura mamulengo, assim, uma coisa meio, sabe? Mas, ok, não tem problema. Eu só acho que existe um preço por isso. Sim. Da figura folclórica, às vezes, sobrepor a figura efetiva, que é ótima. Dito isso, obrigado, Andreas Pereira. Na sua opinião, Injustiçado, Andrés Pereira. top 3, pra gente fechar esse de top 3 técnicos do Brasil atualmente. Abel ou é brasileiro? Não, que estão no Brasil, não precisa ser brasileiro. Até Abel, porque tá quase metade de gringo. Abel, então, Diniz e Dorival. sem muita dúvida. Sem muita dúvida. Agora então, duelos. Duelos com Bruno Formiga. Cristiano Ronaldo e Messi, a gente já entendeu que você é Messi. Neymar e Mbappé, qual é melhor? Eu acho que o Neymar é bem mais jogador que o Mbappé. É? Hoje talvez não seja, mas eu acho que ele tem muito mais ferramenta. Assim, passe, um contra um são diferentes, porque um vai muito na velocidade, o Neymar é muita mudança de direção, mas finalização, o Neymar com as duas pernas, eu acho que, enfim, tem muita diferença. Aquela clássica Ronaldo e Romário. Ronaldo. No auge, Ronaldo. E qual Ronaldo foi maior, mas imagino que a sua resposta seja a mesma. O Fenômeno, o Gaúcho ou o Cristiano? Cara, pro futebol, eu acho que quando parar vai ter sido o Cristiano Ronaldo. Maior que o Ronaldo Fenômeno. Eu acho que é bizarro. O que ele faz não dá. Porque ele pode parar, inclusive, como o maior artilheiro da história do futebol em jogos oficiais. Isso é muito relevante, cara. O cara é o maior artilheiro de seleção, o cara é o maior artilheiro do Real Madrid, o cara é o maior artilheiro da Champions e ele pode ser o maior artilheiro da história do futebol. Então, assim, a relevância que o Cristiano vai ter, eu acho que a gente só vai ter noção quando parar. Mas é uma parada muito diferente. Eu não tô falando de talento, tá? Eu acho que jogar bola, o Ronaldo, enquanto camisa 9, foi melhor que ele. Mas a relevância mundial, porra, a história europeia de Champions, é muito difícil, cara. O cara conseguiu ganhar 1 euro por Portugal. Sim. É foda. Ele foi pra Arábia só pra bater esse recorde aí, você acha? Não, acho que não. Acho que ele foi porque o mercado não estava tão aberto e o projeto pra ele... E ele levou uma galera, né? Exato. Não dá pra falar que não deu certo. É o fenômeno, é pra onde o Cristiano Ronaldo vai, a galera vai atrás. Mas a dúvida é, ir para a MLS ou para a Arábia? Qual que é melhor na sua opinião? Cara, eu acho a MLS um campeonato melhor do que o da Arábia Saudita. Era, pode ser que não seja. Mas você olhar a média de público, organização do jogo, o nível das equipes, produção de talento local. Você tem mais de 50 jogadores hoje americanos jogando nas principais ligas europeias. Sim. Na temporada passada tinha recorde de jogadores norte-americanos jogando na Champions. Então, assim, a produção de talentos nos Estados Unidos é incomparável com o que produz a Arábia. Tanto que a seleção dos Estados Unidos, para mim, é melhor que a da Arábia Saudita. Você vai falar, mas a Arábia ganhou da campeã do mundo e os Estados Unidos nem para a Copa foi. De fato, sim. Mas eu acho que não tem comparação entre as seleções. Então, assim, pode ser que a Liga Saudita fique melhor agora. Só que lembrando, lá tem estádio para 6 mil pessoas. Sim. A média de público da MLS é 21 mil, é quase a do Brasil. Ela é muito boa. Então, acho que em termos de estrutura, organização das equipes, o nível... O que eu não gosto é o sistema, né? Que não tem rebaixamento, não tem porra nenhuma. Sim. Mas a galera que dá maior baba-ovo de americano deve achar ótimo isso aí, não ter rebaixamento, não ter nada. Mas eu acho que a MLS ainda é um campeonato melhor, ainda. E agora um nome que a galera toda acha craque, é unanimidade, e você, pô, esse cara aqui é mais ou menos. Tem alguém? Haaland. Haaland, você acha mais ou menos? Não é que eu acho mais ou menos, eu não acho ele craque. É diferente. Tá. Pra mim ele é um fenômeno, mas ele não é craque. Craque pra mim... Ainda ou tipo... Não, eu acho que ele não vai ser craque. Não vai ser craque. Ele não vai ser craque. Do mesmo jeito que ninguém... Eu vou fazer uma comparação de um cara que fazia muito gol, que foi chuteira de ouro da Europa mais de uma vez, mas que nunca foi visto como craque. Talvez se jogasse hoje, tivesse uma repercussão mundial bem maior, que foi o Jardel. Sim. O Jardel fazia gol pra caralho. Só que ele nunca foi visto no Brasil como craque, até porque ele não é o camisa 9 que o brasileiro identificava como craque. A gente vem de uma geração que teve Careca, Romário e estava tendo o Ronaldo. Então a gente tinha uma coisa de muito refino com a camisa 9. Não era o caso do Jardel. E acho que não é o caso do Haaland e tá tudo certo. Não tem problema nenhum. Do mesmo jeito que assim, o Lewandowski não é craque. Ele é um 9 muito bom, mas ele não é craque. Craque para camisa 9 é o Benzema, é o Suárez. São caras que tiram o coelho da cartola. Eles pensam muito à frente dos outros. Mas o Haaland é um posicionamento raríssimo, basicamente não perde gol e tem uma volúpia física bizarra, assim, ele tem um arranque gigante, mas não é craque.
Inclusive, alguém que acha o Haaland craque? Alguém acha, plateia? Craque, assim, craque. Não é craque, né? Perninha de pau, falaram. Aí é forte. É santista, não entende de futebol. Aí essa aspa é forte. Max Leonardo é melhor. Ixi, aí... Aí essa aspa é forte. Quer viralizar, quer o like. Falou que o Marcos Leonardo é melhor. Perguntas, então, agora da galera. Já que a galera se manifestou aqui falando asneira, reta final da nossa entrevista, o @, inclusive já fica o convite aqui pra você seguir o Goleada nas redes sociais, o Esportudo, o Bruno Formiga e o Murilo Dias, obviamente, não vou mais falar de like. O @RealQuitito. Eu peguei essa pergunta aqui porque ela é bem interessante e eu quero emendar já em outra. Você tem medo de tamanduá e por que caralhos Bruno Formiga? Não tenho medo de tamanduá, eu só tenho... Cara, animais que eu tenho medo. Cobra e jacaré. É bem específico. Só. Por exemplo, tubarão, não tenho medo, adoro. Eu adoro o mar, né? A minha mulher fala, pô, tu tinha vontade de mergulhar com tubarão? Pra caralho. Se você encontra um tubarão, eu assim, acho um de animal boa, fascinante. Faz carinho e o caralho. Se o cara que estiver comigo, o instrutor, disser que pode, eu faço. Mas, pô, tubarão é um animal maravilhoso. Mas véio. por que formiga? Por que não Bruno Tubarão, então? Não tenho a menor ideia. Por que formiga, não sei. É desde os 8 anos de idade. Jogava numa categoria de Era base lá. Era apelido de criança. Era apelido de criança, mas por que, eu não sei, assim. Sério mesmo, não tenho nenhuma lógica. Não existe uma etimologia por trás do apelido. Você podia inventar uma história pra... Eu acho que, assim, tinham duas possibilidades. Formigas são fortes. Eu gosto muito de açúcar. Beleza, eu gosto. Mas o cara que deu o apelido não tinha essa intimidade comigo pra saber, olha como o formiga gosta de açúcar. Não tinha essa intimidade. Okay. A outra, assim, eu tinha o cabelo meio cheio, assim, podia ser que e eu era magrinho, aí podia ser que eu parecesse ele uma tanajura, um negócio, sabe? Tá bom. Mas eu acho que eu não faço a menor ideia. Eu gostei dessa explicação. Já o Dirley Santos... Ela não é uma explicação, né? É uma não explicação explicando. O Dirley Santos quer saber como que você aguenta responder os chatos no Twitter, nos comentários, como que você lida com os haters. Ignoro. Você só ignora. Às vezes eu respondo um ou outro, aí sou um pouco grosseiro, aí o cara, olha o nível da imprensa brasileira. Eu falo, meu amigo, eu não tô aqui no Twitter fazendo jornalismo investigativo, não. Eu tô aqui dando uma opinião e eventualmente respondendo um imbecil. Sim. Mas a maioria eu ignoro, velho. E o que tem de imbecil no Twitter? Muito imbecil. Muito imbecil. O dono é um imbecil, né? Exatamente. Muito bem colocado. Falando em imbecil, olha a arroba aqui do cara. @piscou E aí alguém aí deve estar falando, mas ele é milionário. Meu amigo, desde quando pra mim ser milionário, bilionário é sinônimo de sabedoria? Só que assim, de novo, no mundo que a gente vive, o cara ganhar dinheiro pra caralho, o cara é visto como gênio. É um status. Um cara é um status. Sim. Quando na real, eu conheço um muito rico idiota. Esse aqui deve ser idiota, não sei se é rico. @piscoupeidou é a arroba dele. Vem lá. Quais são os 5 jogadores mais talentosos de todos os tempos? Só os nomes. Talentosos? Caralho, velho. Porra, vamos lá. Messi, Maradona, Ronaldinho Gaúcho, Pelé. Falta um. E o Pelé é um talento absurdo, velho. A galera... Só que assim, é um talento com uma volúpia física surreal. Tá... Não? O Zidane pode ser... Não, mas acho que talvez o Zidane. Zidane, ok. Um talento muito específico, mas um talento gigantesco. Genial. Então eu esqueci do Cruyff. Tá bom, pode ser um top 6, top 6. É que o Cruyff, além de tudo, tinha uma leitura de jogo fantástica, totalmente fora da curva, né? O Zé Docha, ele quer saber quem vai bater de frente com o City na Champions esse ano, dessa temporada, né? Eu acho que a gente pode olhar para esse Bayern, mas eu não sei se eu confio muito no Bayern do Tuchel. Tem que ver até onde vai o Arsenal, porque já bateu de frente. Bater de frente talvez tenha sido forte, mas na Premier League. O Barcelona do Xavi eu ficaria de olho, cara. Assim, Real tá fora dessa briga aí? O Real eu não sei como é que vai lidar com 2 dos principais jogadores da defesa com o joelho lascado e com muito tempo fora. Sim. Eu não sei, tem que ver a adaptação do Bellingham e tal. E não bateu de frente nas semifinais da última Champions, né? Pra deixar isso claro. Com todo mundo ali. Não bateu de frente. Então eu tenho dúvidas. Eu acho que o Bayern do Tuchel é pra ficar de olho. O Barcelona do Xavi eu acho que dá pra olhar. E o... Qual foi o outro que eu citei? O Arsenal. O Arsenal, exatamente. E pra gente fechar aqui, o @futebol_2 quer saber, e essa pergunta que eu até vou encerrar com ela, se você fosse uma formiga, qual seria a primeira coisa que você faria? Muito boa essa pergunta, né, pra encerrar o programa. Boa pergunta. A primeira coisa que eu faria, velho. Mas assim, eu tenho os poderes cognitivos de um ser humano. Pode ser que sim, vamos ver o que você vai bolar nisso aí. Pô, eu tinha vontade de entrar num vestiário aí pra ver umas tretas, viu? Pra ver um soco em treino aqui. Isso, pra dar uma apurada num vestiário, umas reuniões de empresário com jogador. Nem formiga você cansa de trabalhar. Não, mas aí eu só ia trabalhar, porque formiga não surfa, não joga beach tennis, não joga futebol, não faz porra nenhuma. Deve ter um mundinho das formigas ali. Tem, tá no belíssimo Formiguinhas ou no Vida de Inseto, né? Que são 2 filmes maravilhosos. Olha, com essas indicações de filmes da Disney, eu
Me despeço de você, meu querido Bruno Formiga, e agradeço. Um é da Pixar, eu acho. E, ó lá, conhecedor de filmes aqui. Fica aí a correção, que um é da Pixar, outro é da Disney. Mas Cara, não sei qual é qual também. muito obrigado pelo papo. Daria pra gente ficar conversando aqui horas e horas e horas. Daqui a pouco o Diniz vai convocar o Veiga. Perfeitamente. E aí a gente tem que encerrar nosso papo. Muito obrigado por Foi ter... massa, viu? Me sentindo jogo. Ó, só que honra. Eu estou quase gordinho que nem ele. Se Não, quiser o fazer... óculos é parecido. Se quiser fazer a propaganda, imagina o jogo de tatuagem, pulseira e os caralhos, seria da hora, né? Não, estilo demais, Estilo. disruptivo, né? Muito bom. Grande figura, mas, pô, a primeira vez que eu fui num podcast com sofazinho, assim, não é um podcast, né? Vocês chamam de quê isso aqui? Talk show. É um talk show, Exato, sim. olha só Porque que hoje chique. podcast não é mais o que se transformou, né? É. Podcast hoje eu vejo o quê? Pô, eu gosto dos da Piauí, muito bom, Foro de Teresina, fantástico. E esses de conversinha, historinha de crime, acho massa. Sim, Você fica ali ouvindo. é o termo, né? True crime. Tipo isso, e tem um muito bom no... Tá no Amazon, acho também, é A República das Milícias, fantástico. Depois de Formiguinhas... Suco de Rio de Janeiro, meu Essa amigo. indicação aqui é muito boa. Suco de Rio de Janeiro. Eu comprei o livro, é baseado no livro. Aí Sim. eu dei o livro pro meu filho e eu vi o podcast. Se quiser fazer propaganda das suas redes sociais pra galera, É, tudo é Bruno Formiga. Uma vai cair no lutador de jiu-jitsu aí, mas eu acho que como o nosso... sai na mão com ele, foda-se. Não, eu já fiz jiu-jitsu, mas eu, Ó, eu sei, eu tô não fui à frente nas faixas, então eu provavelmente apanharia. Mas ele não tem tanto engajamento, eu acho, então hoje na busca a gente ganha. Vamos eu posso não ganhar na porrada, mas Não, no qualquer coisa você engajamento eu chama ganho. nós, a gente deita ele na porrada. Não, deixa o cara, velho. Jiu-jitsu é uma bela arte. Se eu não tivesse problema na coluna, eu voltaria a treinar. Recomendo, inclusive. A arte foi essa entrevista aqui, então eu quero uma salva de palmas pra Bruno Formiga, desse estúdio lotado. E você, agora sim, se você tá até agora nesse vídeo, é porque você gosta muito dele. E não tem o que De fazer. mim não tem como. Eu também tenho essa possibilidade. Então, agora sim, tá até aqui, deixa o seu like, se inscreva no canal do Sportudo, siga o Sportudo nas redes sociais, porque o Bruno É Formiga... um belo nome esse, eu acho, sabe? Esportudo? É, porque lembra uma coisa meio pica pro céu, né? Como diria o Luxemburgo. É o não tudo. te lembra? Tu não fez essa associação? Não muito, não. Não, Vou tô ser fazendo sincero. agora. Tá aí, Mas tá eu aí. lembrei muito eu gosto do nome, acho um bom nome. Vou falar isso pro nosso chefe e falar que eu que pensei nisso. Muito obrigado pra você melhor que... não, viu? Muito obrigado pra você que assistiu até aqui, porque o Bruno Formiga falou tudo com o Murilo Dias. Valeu!